Cuidados com o corpo após a morte. Qual é a finalidade? Então, a finalidade é remover os dispositivos, limpar e identificar o corpo, colocar o corpo em posição anatômica para o sepultamento. Então, quando eu falo em remover os dispositivos, é remover tudo que esse paciente apresenta, né? Catéteres, drenos, curativos, né? Fazer a limpeza e identificação do corpo, né? Isso é muito importante. A gente está respeitando, né? E está cuidando, né? Para entregar de uma melhor forma possível, né? Esse corpo aos entes queridos. Colocar o corpo em posição anatômica para o sepultamento. A gente sabe que depois de um determinado tempo, né, acontece rigidez cadavérica e a gente não consegue mais mudar de posição. Indicação. Então, é feito após a constatação do óbito pelo médico, né? Então, a enfermagem verificou que esse paciente não apresenta mais sinais vitais, não tem mais sinais vitais, a gente vai comunicar ao médico e só o médico vai poder atestar esse óbito desse paciente. Sempre tá lembrando de quando aconteceu o óbito, né? Da gente tá checando e anotando o horário. Responsáveis pela execução. Então, esse trabalho é feito pelo enfermeiro, auxiliar e técnico de enfermagem e acadêmicos de enfermagem sob a supervisão do professor ou de um responsável. Descrição do procedimento. Desligar todos os equipamentos após a constatação escrita do óbito pelo médico responsável. Então, a gente só pode desligar os aparelhos, né? Se esse paciente estiver entubado, se esse paciente, né, tiver com monitorização, a gente só pode desligar depois do médico ter atestado o óbito. Higienizar as mãos, reunir os materiais necessários e encaminhá-los à unidade, colocar a bandeja com os materiais sobre a mesinha de cabeceira, colocar um biombo, se necessário, né? Isso a gente fala enquanto a gente está dentro de uma unidade de enfermaria, a gente sempre tem que lembrar da privacidade, né? Mesmo no paciente a óbito, a gente tem que ter esse respeito, né? E respeito também com os outros pacientes que estão no ambiente, né? É uma situação desagradável, uma situação dolorosa, né? Para os que estão em volta. Posicionar a cama na horizontal com a cabeceira levemente elevada. Isso ajuda que se tiver algum líquido, né? Para drenagem, né? Em cavidade oral ou nasal, vai estar sendo feito. Forrar a escadinha com papel toalha e colocar a bacia com água sobre a mesma quando for necessário. Então, se tiver alguma sujidade, né, alguma secreção, sangue, a gente está fazendo a limpeza. Paramentar-se com os EPIs, soltar os lençóis da cama e retirar o travesseiro, fechar os olhos do cliente pressionando as pálpebras, caso não seja possível fixá-las com tiras de fitas adesivas, retirar os catéteres, canos, drenos com auxílio de tesoura ou bisturi se necessário, colocando um recipiente de descarte. Fazer curativo oclusivo nos sítios de inserção de dispositivos que estiverem drenando secreções, utilizando gases e fitas, né? Então, tirou lá o abacate, tirou um dreno, tá fazendo um curativinho ali compressivo, né? Colocando uma fita para que não fique drenando esse líquido. Aspirar secreções de naso e orofaringe se necessário, colocar ou reposicionar a prótese dentária se houver. Isso de colocar a prótese também, né, é muito importante, porque após a rigidez a gente não consegue mais. Remover os curativos e refazê-lo quando for necessário, proporcionar limpeza corporal. Então, como já disse anteriormente, né, se tiver sujidade de sangue, secreção, né, a gente tá fazendo essa limpeza, tá? Né, às vezes o paciente está evacuado, né, então a gente está fazendo essa limpeza corporal. Fazer a higiene do corpo com compressas úmidas, com água e sabonete líquido, presença de sangue, secreções e outras sujidades. Remover os lençóis sujos e molhados, desprezando no ramo. Sustentar a mandíbula com atadura crepe ou com esparadrapo, amarrando no alto da cabeça.
Então, quando o paciente fica com a boca, né, aberta, a cavidade oral aberta, a gente tem que sustentar essa mandíbula, né? Então, fazer com que o paciente permaneça com a boca fechada. Unir as mãos sobre a região epigástrica e fixá-las com atadura de crepe ou esparadrapo. Juntar os pés e fixá-los com atadura de crepe. Fixar a fita adesiva com os dados de identificação. Não retirar a pulseira de identificação. Colocar um lençol limpo sobre o corpo, utilizando para passar o corpo da cama para a maca e outro sobre. Dobrar o lençol sobre o corpo, fixando com a fita adesiva. Retirar os EPIs, higienizar as mãos, encaminhar o corpo ao local de destino, serviço de patologia, necrópsia, após a comunicação prévia. Retornar com a maca ao setor e realizar a sua limpeza e desinfecção terminal. Reunir e empacotar os pertences do cliente para entregá-los à família posteriormente. Sempre que a gente for entregar esses pertences, né, a gente reunir todo, colocar num pacote, identificar com o nome do paciente, né, entregar para a família e verificar para quem que a gente está entregando, para depois fazer o registro do nome no prontuário. Tá? Quando a gente for fazer, então, esse translado do paciente, toma muito cuidado, né? Quando for colocar o paciente, for fazer a transferência desse paciente, tomar cuidado também, lembrar sempre, né, que é um ser humano e que precisa ser tratado com todo respeito. Providenciar a limpeza e desinfecção terminal do leito, conforme o POP. Recolher os materiais, dar destino adequado, encaminhando os descartáveis ao expurgo. Proceder à anotação de enfermagem, constando data e horário do óbito, nome do médico que constatou o óbito, descrição dos cuidados realizados, horário de transferência ao serviço de patologia ou necropsia, identificação da pessoa que recebeu os pertences, intercorrências e outros achados importantes. Então, isso é muito importante. Tá? A gente está anotando, como né, foi falado, a data e o horário do óbito. Se tiver pertence, a gente está anotando para quem, né, foi que a gente entregou. Depois a família vem procurar e a gente precisa ter todo esse respaldo. Intervenções de enfermagem e algumas observações. Evitar comentários desnecessários e manter a atitude de respeito durante o cuidado com o corpo. Respeitar as crenças dos familiares ao preparar o corpo. Não realizar os procedimentos de higienização e tamponamento para o corpo que será encaminhado ao IML, né, ao serviço funerário, e que esteve hospitalizado por um período inferior a 24 horas. Neste caso, deve ser feita somente a identificação e os cuidados com o corpo passam a ser do local onde o corpo será encaminhado. Por quê? Às vezes, esse paciente está em observação num pronto-socorro, né, não teve o diagnóstico ainda, então precisa ser feito primeiro esse diagnóstico para depois o médico fazer o atestado de óbito. SVO, Serviço de Verificação de Óbito. Despesar os materiais descartáveis utilizados nos cuidados com o corpo com os cuidados no expurgo, em recipientes descartes específicos para o tipo de resíduo. Permitir que a família veja o corpo antes de ser encaminhado ao serviço de patologia ou necropsia quando solicitado. A gente tem que sempre lembrar que a família perdeu um ente querido, né? A gente tem que ter esse respeito, então, e dar um tempo para que esses familiares possam se despedir ali no momento. O momento da morte, né? O momento do óbito é um momento muito difícil, né? Para os familiares, então precisa ser tratado com muito respeito, muito carinho, né? Tanto o paciente que foi a óbito como a família, né? Sempre dar as orientações necessárias para essa família, sempre dar o atendimento psicológico, né? E as informações precisas.